Não é possível o mundo dar certo se a gente perder o mínimo de senso de responsabilidade, do respeito à soberania, à integridade territorial, à Suprema Corte dos países, ao Poder Judiciário como um todo, ao funcionamento do Congresso Nacional. Ou seja, se nós passarmos a dar palpite sobre as coisas que acontecem nos outros países, nós estamos ferindo uma palavra mágica chamada soberania, que é o que faz a gente lutar e defender o nosso país. Então eu queria que o Trump tivesse utilizado, se o Trump pudesse ouvir o que o Isaac falou, se ele pudesse ouvir o que disse o Alckmin, seria tão importante que a gente trabalhasse baseado na verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade. O dia que a gente adotar essa postura de governança, sabendo que todo mundo tem o mesmo direito, sabendo que uma ilha, por menor que ela seja, ela tem o mesmo voto que tem o maior partido do mundo, o maior país do mundo, que é a Índia, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, quando vai votar na ONU ou numa instituição multilateral. Estou meio nervoso, porque você não me convidou para inaugurar a placa do Zé Alencar. Em 2003, o Zé Alencar foi meu vice. E é importante que vocês saibam dessa história. Eu estava perto das eleições, eu não tinha vice. Eu já estava cansado de ter 30% dos votos. Já tinha perdido 3 eleições. E eu falei, não, eu preciso arrumar 20%. Esse 20% não está na esquerda. Esse 20% está do outro lado. Está do outro lado. Tem aí um centro-direita, centro-esquerda, ou seja, que está ali. E eu fui ver o discurso do Zé Alencar na festa de 50 anos de vida empresarial do Zé Alencar. Eu te confesso, José, que eu não queria ir. Eu já ficava hospedado no hotel Wembley, que era um hotelzinho do teu pai. Hotelzinho 3 estrelas, tratamento 5 estrelas, sabe? Eu ficava lá e o Zé Dirceu me convenceu. Você tem que ir, cara, você tem que conhecer o Zé Alencar. Ele é do PMDB, é bom você ouvir ele. E o Zé Alencar estava disputando a presidência do Senado, você está lembrado? Ele só teve o voto dele. Mas eu fui na festa do Zé Alencar e ele fez um discurso. Ele contou a vida dele. E quando ele termina de contar a vida dele, eu falei para o Zé Dirceu, acabei de encontrar o meu vice. Vim a Brasília, conversei com o Zé Alencar, pedi para ele sair do PMDB. Na verdade, naquela época ele entrou no PL e foi o meu vice-presidente da República. E posso dizer para vocês uma história fantástica. Eis que o Olavo Setúbal, o pai todo-poderoso do Itaú, pediu uma conversa comigo. E eu fui na casa do Zé Alencar. Estava o Zé Alencar, eu, o Roberto Setúbal, filho do Olavo Setúbal, e o Josué. E começamos a conversar, e o Olavo Setúbal me fazia a pergunta assim, ô candidato, o que é que você vai fazer na agricultura? Aí eu falava o que eu ia fazer, ele falava, o império não vai deixar. Ô candidato, o que é que você vai fazer na indústria? Eu começava a falar e falava, o império não vai deixar. Candidato, o que você vai fazer para melhorar o salário? Eu vou fazer isso, aquilo. Candidato, o império não vai deixar. Na 4ª vez que ele falou, o império não vai deixar, o Zé Alencar deu um murro na mesa e perguntou, doutor Alencar, que diabo que é esse império, doutor Alencar? Porque se tem um império tão inimigo do Brasil assim, eu vou vender minha fábrica e vou lutar contra esse império. Isso é uma coisa que marcou a minha vida, porque o Zé Alencar era possivelmente... Hoje tem pouco nacionalista no Brasil. Você não tem mais aqueles empresários nacionalistas como você tinha nos anos 70, nos anos 80, nos anos 60. Você não tem. Hoje você tem mais mercantilista do que nacionalista. Então defender o Brasil de hoje ficou muito mais complicado. E tem gente que acha que a gente é vira-lata. Tem gente que não gosta de se respeitar. E ninguém pode dizer, ninguém nesse mundo pode dizer que tem um governo que gosta mais de negociar do que nós. Duvido. Porque eu nasci na vida política negociando. Eu nasci xingando empresário na porta de fábrica e almoçando com ele numa mesa de um bar para fazer o acordo. Então nesse mundo ninguém me dá lição de negociação. Eu já lidei muito com muitos magnatas do mundo. E eu respeito todos. Eu duvido que alguém tenha sido tratado com desrespeito por mim. Mesmo os caras que me xingam. A única coisa que eu quero
é ser tratado com respeito. E esse país merece respeito, e o presidente norte-americano não tinha o direito de anunciar as taxações como ele anunciou para o Brasil. Não tinha. Poderia ter pegado o telefone, poderia ter ligado para mim, poderia ter mandado ligar para o Alto, poderia qualquer um. Estaríamos aptos a conversar. E depois do pretexto da carta e o pretexto da taxação, não é nem política, é eleitoral. Nós estamos cansados de ser um país do terceiro mundo, cansados de ser um país em via de desenvolvimento. O povo brasileiro merece uma chance de se transformar num povo com padrão educacional, cultural, alimentar, salarial, decente. É só isso que nós queremos. Nós estamos vivendo um momento muito delicado. O multilateralismo e o livre comércio passam por um dos períodos mais críticos em décadas. O dia 30 de julho de 2025 passará para a história das relações entre Brasil e os Estados Unidos como um marco lastimável. Não há precedente nos mais de 200 anos de relações bilaterais de uma ação arbitrária como esta que sofremos. Nossa democracia está sendo questionada. Nossa soberania está sendo atacada. Nossa economia está sendo agredida. Este é um desafio que nós não pedimos e que nós não desejamos. Em nenhum tarifaço aplicado a outros países houve tentativa de ingerência sobre a independência dos poderes do país. Essa interferência em temas internos contou com o auxílio de verdadeiros traidores da pátria, que arquitetaram e defenderam publicamente ações contra o Brasil lá nos Estados Unidos. As alegações sobre o PIX, a regulação de plataformas digitais e o desmatamento são descabidas. O PIX é um patrimônio nacional e referência internacional de infraestrutura pública digital. E aqui eu gostaria que o presidente Trump fizesse uma experiência com o PIX nos Estados Unidos. Não sei se você é amigo dele, Josué, porque você presidiu um grupo empresarial que nós criamos no governo Bush, que funcionou, não sei se funciona ainda. Você poderia levar um PIX para ele pagar uma conta. Ele ia ver que é uma coisa moderna. E qual é a preocupação deles? É que se o PIX tomar conta do mundo, os cartões de crédito irão desaparecer. E é isso que está por detrás dessa loucura contra o Brasil. Por isso, nós não podemos ser penalizados por desenvolver um sistema gratuito, como disse o companheiro Haddad aqui, gratuito e eficiente. No Brasil, a liberdade de expressão não é carta branca para a criminalidade. Sejam nacionais ou estrangeiras, todas as empresas precisam respeitar a lei brasileira. É nosso dever proteger famílias e crianças contra aqueles que se utilizam das redes digitais para promover golpes e fraudes, explorar a pornografia infantil ou espalhar o ódio e a desinformação. Vamos recorrer a todas as medidas cabíveis, a começar pela OMC, para defender os nossos interesses. Seguiremos mantendo relações econômicas, políticas e culturais com todos os países. Não seremos dependentes de ninguém, nem tomaremos parte em outra Guerra Fria. É importante saber que a gente não quer Guerra Fria e que a gente não quer ser dependente de ninguém. Nós queremos ter liberdade para negociar com todos. Nosso horizonte é o de seguir batendo recorde de indicadores de bem-estar e de desenvolvimento, criando um país justo, inclusivo, sustentável, criativo, democrático e soberano para todos os brasileiros e brasileiras. Um país que quer contribuir com voz ativa e construtiva para a solução dos grandes problemas que afetam a humanidade. Que defenda um mundo de paz, mais solidário e menos desigual, livre da pobreza, da fome e da crise climática. Muito obrigado e viva o povo brasileiro e que Deus nos abençoe.